Como eu falei na oração, essa noite a gente está fazendo 28 anos, né? E é uma grande alegria a gente ver aqui meus filhos, né? Incluindo minha nora, que para mim minha nora é uma filha, né? E hoje eu resolvi presentear não só a igreja, mas a mim também, e a meus pais também, que o pregador dessa noite vai ser meu filho, Israel Danon, né? Então, está passando a palavra para ele, acho que todos aqui conhecem ele, né? Mas acho que ele nunca pregou aqui, né, meu filho? Então, na realidade ele também tem uma história aqui com essa igreja, né? Na realidade, quando a gente começou aqui, muito antes de eu... Até antes de eu ser ordenado pastor, quando eu fiquei à frente aqui da igreja, quando a gente ficou assim, começando realmente, ele era recém-nascido ainda, a Raquel era uma criancinha também, tinha quantos anos, Raquel? Uns 6, 7 anos. Então, às vezes a gente vinha aqui só eu, Alexa e ele, e só. Às vezes o culto era só a gente. Aí foi quando a dona Dulce começou a vir, a Raquel, e aí a gente veio outras pessoas também, e aí a igreja começou a crescer novamente. E aí a gente passou por outros ciclos depois disso, né? Mas é um momento muito especial para mim ver o nosso filho aqui tá pregando, trazendo a palavra aqui. Então vou estar passando o microfone para ele. Amém? Alô? Funcionando? Boa noite, tudo bem? Todo mundo me conhece já, Israel, tenho o prazer de estar aqui, meu pai me chamou. Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo comigo em Jeremias. Obrigado. Livro de Jeremias, a partir do capítulo de número 8. Hoje eu tenho servido lá na Igreja de Nova Vida da Tijuca, junto da minha esposa Bruna. O Gabriel está lá com a gente também. E atualmente eu sou o líder dos jovens da igreja, do Ministério Tijuca. Então para mim é muito bom estar aqui. Os irmãos acharam Jeremias, capítulo de número 8? Amém? A partir do versículo de número 22. E esse vai ser o nosso versículo base dessa noite. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos, Senhor. A Tua palavra diz que onde há 2 ou mais reunidos, ali estarei. Então não importa, Pai, quantas pessoas aqui, porque se estamos em espírito e em verdade, nós sabemos que o Senhor está entre nós. O Senhor, Pai, continue falando nos nossos corações, Senhor. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus, Pai. Então, se nós estivermos com a nossa fé abalada, se nós estivermos, Pai, mal, que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar vindo com a Tua palavra, com a pregação da Tua palavra, Senhor, e o Senhor possa estar trazendo nossa fé para cima novamente, trazendo a nossa fé, Pai, de acordo com a Tua vontade, porque a Tua palavra também diz que a fé é a certeza daquelas coisas que não se podem ver. Então, ter fé não necessariamente é ver coisas ao nosso redor, mas é confiar que o Senhor tem o controle total sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aqui a gente vê 3 perguntas. A primeira é: acaso não há bálsamo em Gileade? A segunda pergunta é: ou não há lá médico?
E a terceira pergunta é: por que, pois, não se realizou a filha da cura do meu povo? Para a gente poder entender o que o profeta Jeremias está falando aqui, a gente precisa primeiro entender o que é esse bálsamo e que lugar Gileade é. Primeiro vamos falar sobre Gileade. Gileade era uma região muito montanhosa, ela fica em Israel, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Ela era uma região ocupada por Gabe, Ruben e a meia tribo de Manassés. A região de Gileade é muito importante na palavra de Deus. Gileade foi onde Davi se escondeu. Gileade foi onde os 300 homens de Gideão também ficaram ali. E a gente consegue ver, não precisa abrir, em Juízes 7:3 diz assim: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então a gente vê desde a história de Gileade que Gileade é uma região para pessoas corajosas. Gileade, como eu disse, é uma região montanhosa. Nós também vemos na Bíblia a montanha um lugar com significado de relacionamento com Deus. A gente vê que sempre quando alguém queria falar com Deus, sobem ao monte. Foi lá que Moisés recebeu as tábuas da lei. Tantos outros subiram ao monte para orar, para ter intimidade com Deus. O próprio Jesus subiu ao monte para orar. Então, montanhas, montes, é uma região, é uma área que a gente consegue ver que tem grande significado na palavra de Deus. Então a gente vê que Gileade, uma região montanhosa. Mas e esse bálsamo? O bálsamo de Gileade vinha de uma árvore chamada, tem que até que ler, Stirax. Essa árvore chegava mais ou menos, podia chegar até 30 metros de altura. E esse bálsamo que vinha dessa região de Gileade, que tinha essas árvores, se tirava mais ou menos como se fosse borracha. E muitas vezes até precisavam destruir a árvore, esmagar a árvore, acabar com a árvore para poder tirar esse bálsamo. Esse bálsamo é como se fosse um óleo. E esse óleo era tão precioso nessa região, e era algo tão caro, que o peso do bálsamo de Gileade chegava a valer o quilo, equivalia ao quilo da prata. Então, se você quisesse 1 quilo de prata, era o mesmo valor do quilo do bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade também era muito usado nas unções sacerdotais. O bálsamo de Gileade também era usado nas múmias, quando eles iam revestir os corpos, eles passavam o bálsamo de Gileade no corpo da pessoa, de quem estava sendo virando a múmia. Também muitos pesquisadores dizem que o bálsamo de Gileade conseguia se sentir do cheiro, porque ele exalava um cheiro muito forte, e mais ou menos um diâmetro de mais ou menos 400 metros. Então imagina a distância que o cheiro do bálsamo de Gileade é. Mas nessa noite eu quero falar sobre o bálsamo de Gileade. Eu quero que os irmãos tenham em mente que Gileade representa a igreja. E é assim que a gente vai ver essa noite. Então, como eu disse, a gente vê 3 perguntas. A gente vê: acaso não há bálsamo em Gileade? A segunda pergunta é: por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A gente tem que prestar muita atenção quando nós vemos perguntas na Bíblia, para os irmãos terem ideia. A primeira pergunta da Bíblia se encontra no Antigo Testamento, e é quando Deus está procurando por Adão. Ele fala: Adão, cadê você? E a gente vê no Novo Testamento, a primeira pergunta do Novo Testamento é quando Herodes está procurando pelo bebê Jesus. A gente tem sempre 3 tipos de pergunta na Bíblia. Nós temos o tipo de pergunta que é de Deus para o homem. A gente tem o tipo de pergunta que é do homem para Deus. Nós temos, 4 tipos de pergunta. Nós temos a pergunta que é do homem para o homem. E nós temos a pergunta do homem para si mesmo. Então nós temos sempre é importante nós prestarmos atenção nas perguntas que a gente encontra na Bíblia. Então veja bem, a primeira pergunta da Bíblia é o quê? Deus querendo saber do homem. Então Deus: Adão, cadê você? E a primeira pergunta do Novo Testamento é o homem querendo saber onde é que está Deus entre o povo, onde é que está Jesus, onde é que está esse bebê. Mas essas 3 perguntas, elas são retóricas. A primeira pergunta é: por que acaso não há bálsamo em Gileade? Há uma coisa muito importante no bálsamo: além de perfumar, ele era caro, ele também era muito importante
para curar, para feridas, para quando alguém estava doente, quando se botava em ferida, ele ajudava a curar, a eliminar os micróbios. Então ele era muito importante também na área medicinal. Então ele pergunta assim, Jeremias, acaso não há bálsamo em Gileade? Em Gileade, com tantas árvores, vem daí, não tem bálsamo aí? Então ele fala assim, não é um bálsamo, remédio não é problema. Há bálsamo em Gileade? Não tem? Segunda pergunta é, ou não há lá médico? Como ali tinha o próprio bálsamo, muitos pesquisadores dizem que ali então começou a se desenvolver muitos médicos, porque de lá eles tiravam o seu remédio e com aquilo eles tratavam as pessoas. Então era uma região com muito remédio, uma região com muito médico. Então ele pergunta a Jeremias, vocês não têm muito remédio? Vocês não têm muito bálsamo? Vocês não têm médico aí? Se vocês têm remédio, se vocês têm médico, por que ainda não foi realizada a cura da sua filha? Por que não foi realizada a cura da filha de Sião? Por que você ainda está doente? Isso muitas vezes é uma aplicação para a igreja. Isso tem duas aplicações para pessoas do mundo e pessoas da igreja. Para as nossas vidas, muitas vezes, nós temos Jesus, nós temos a cura do Senhor, nós temos o bálsamo dele, que é o sangue de Jesus. Nós temos o médico, que é Jesus. Mas por que muitas vezes a gente fica doente? E quando eu digo doente, eu não digo só carnalmente falando, mas eu digo espiritualmente falando. E ele está falando, você não tem médico? Você não tem remédio? Por que o seu espírito está doente? Por que você está doente? Para a gente poder entender melhor, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo em Gênesis, capítulo de número 37. Talvez seja essa história muito conhecida dos irmãos. Eu, como meu pai falou, eu nasci nessa igreja, cresci desde sempre aqui, e minha mãe sempre me ensinou sobre a história de José. Eu tinha um livrinho, vários livrinhos, eu lembro sempre da história de José. Mas eu quero me atentar a uma pequena parte da história de José nessa noite, onde os irmãos vão ver que a gente vai falar também sobre o bálsamo de Gileade. Então, Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 24. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo de número 24. Se alguém que não está familiarizado com a história de José, José era nessa época o mais novo dos seus irmãos, e ele tinha sonhos, e resumindo a história, os seus irmãos tinham muita inveja dele. Muita inveja porque às vezes ele sentia, os irmãos dele achavam que ele sentia pelas visões que ele tinha, pela forma como seu pai lhe tratava. Então essa inveja tomou conta dos irmãos José, e é nesse momento que a gente se encontra. Os irmãos José querendo tramar contra ele. E a palavra de Deus diz assim, em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 24. E tomando, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Eles primeiro queriam matar José. Então um dos irmãos falou assim, não vamos matar ele. Não vamos lançar ele aqui. Vamos fazer alguma coisa. Então a gente começa lendo quando ele fala assim, lançaram nessa cisterna vazia, sem água. O que José fez para merecer estar ali no fundo do poço, literalmente? Nada. Às vezes o que acontece nas nossas vidas, às vezes a gente se encontra no fundo do poço por que razão nenhuma. Por que isso está vindo sobre a nossa vida? Qual a explicação para isso? Mas Deus permite que isso aconteça. Deus permite que isso aconteça. José se encontrava no fundo do poço, e quando eu li isso pela primeira vez, eu imagino um lugar sem água, onde começou a fazer fungos em volta, com um lugar com mau cheiro, um lugar fedido. E se eu fosse José, eu já começaria a imaginar, eles estão lá fora, lá em cima, preparando a minha morte. Estão combinando como é que vai ser a minha morte. Então me deixando aqui para eu não conseguir fugir, eu não consigo sair daqui. É como a gente se encontra muitas vezes. Num lugar onde a gente não vê saída na nossa vida. A gente só pode pedir a Deus. A gente olha a nossa volta, a gente não vê solução. A gente só vê tristeza. A gente se sente sozinho no fundo do poço.
enquanto a gente vê que parece que às vezes ninguém em volta da gente está para nos ajudar. Igual como José estava. E José provocou isso para a vida dele? Não. Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele. No fundo do poço, sozinho. E continua dizendo: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram. Quem sentou para comer pão? Os irmãos de José. Quando sempre que a gente pega para analisar um texto bíblico, a gente vê que sentaram-se para comer pão, e isso quer dizer muito que eles estavam em festa. Muitos pesquisadores, principalmente da língua hebraica, quando eles vão analisar o Antigo Testamento e veem que vão se sentar e se reunir para comer, é quase como se eles estivessem comemorando a tragédia ou o próprio irmão deles está no fundo do poço. E às vezes parece que fazem isso com a gente. Parece que enquanto a gente está ali no problema, no fundo do poço, sem saída, os que estão em volta da gente estão zombando da gente ou não estão se preocupando. Sentam para comer, sentam para se alimentar, estão felizes e ninguém se preocupa para nos dar nenhuma ajuda. Então, José estava no fundo do poço, enquanto seus irmãos estavam comemorando, e a palavra de Deus continua dizendo: olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, e qual coisa eles traziam? Bálsamo. Se essa caravana vinha de Gileade, eles traziam um bálsamo, logo o bálsamo que eles traziam era o bálsamo de Gileade. Vocês lembram que eu falei a qual distância se sentia o bálsamo de Gileade? A mais ou menos 400 metros de diâmetro de distância. Eu imagino então José no fundo do poço, sozinho, não vendo saída. Talvez imaginam que ia morrer de calor, talvez imaginam que os irmãos dele fossem matá-lo, não vendo saída para a sua vida, então ele começa a sentir um cheiro maravilhoso em volta dele. E ele não sabe o que será que vai acontecer. Talvez aquele cheiro comece a trazer esperança na vida dele. Então, a palavra de Deus que viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Mas tem outro detalhe aí. Era uma caravana de ismaelitas. José, pela sua genealogia, de quem ele era parente? Abraão, Isaac, Jacó, então ele vinha da genealogia de quem? Isaac. E quem era Ismael? Ismael era aquele outro filho que Abraão teve. Então, se a gente parar para pensar, ele era parente daquelas pessoas, daquela caravana que estava passando. Se os irmãos entenderam aqui a genealogia? Abraão teve Ismael e Isaac. De Isaac foi até José. Enquanto de Ismael são os ismaelitas. E é nesse momento que os ismaelitas encontram José. É para a gente ver que por mais que a gente esteja no fundo do poço, o Senhor nunca nos abandona. Por mais que às vezes a nossa própria família nos coloque para baixo, a nossa própria família também vai ser usada por Deus para nos trazer de volta. A gente não sabe de onde, quem vai ser, mas próprios parentes de José foram ali, e ele nem sabia disso, os ismaelitas, a Bíblia fala. Os ismaelitas então pegaram ele para levar ele para onde? Para o Egito. A Bíblia tem 3 lugares que quando ela quer demonstrar ao mundo, quando ela quer fazer alusão ao mundo, ela usa. Ela usa a Babilônia, ela usa Sodoma e Gomorra, e ela usa o Egito. Então, é José vivendo com a sua família, feliz. Os irmãos planejam contra ele. Ele é jogado no fundo do poço. Então, quem leva eles são os ismaelitas. Para onde? Para o Egito. O Egito era um lugar tão mudando que lá não tinha bálsamo de Gileade. Eles pagavam caríssimo. Caríssimo só para ter o bálsamo de Gileade. O que aconteceu? Não sei se todos os irmãos sabem. Então a história do bálsamo de Gileade, de José, ele foi levado para o Egito. Então ele começou a crescer lá. E logo já pulando muito tempo da história, sua própria família, seus próprios irmãos, que um dia haviam abandonado ele, se humilharam diante dele. Às vezes a gente passa por situações igual à de José. A gente é colocado no lugar sem saída, mas o Senhor não nos esquece no fundo do poço. Às vezes o nosso tempo no poço pode durar um dia,
Às vezes o nosso tempo no fundo do poço pode durar 1 hora, pode durar 1 semana, 1 mês, 1 ano, tantos anos. Mas a gente tem que ter consciência que o bálsamo de Gileade, principalmente nós, já está sobre as nossas vidas. Às vezes a gente esquece isso. Hoje em dia a gente fica no modo automático, onde nós achamos que nós temos Jesus, mas esquecemos do poder, do agir de Deus constantemente em nossas vidas. Deus não se esqueceu de nós. A gente pode achar às vezes que Deus nos esqueceu, como talvez José podia estar pensando, eu fui esquecido aqui. A gente não sabe quanto tempo José ficou ali. A gente não sabe se aquilo durou 10 minutos, foi assim que os irmãos dele sentaram para comer, já chegou. A gente não sabe se eles ficaram ali a noite toda comemorando, a Bíblia não nos fala. A gente não sabe o que se passou pela vida de José. Mas Deus honrou a vida dele. E assim que o bálsamo então de Gileade aparece na vida e vem sobre a vida de José, tudo começa a se transformar. Quero convidar então a voltar a Jeremias 8, 22, que nós estávamos lendo. Que a palavra diz, acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Se assim como José veio o bálsamo de Gileade sobre a vida dele, hoje nós temos o médico dos médicos, que é Jesus. Hoje nós temos o remédio dos remédios, que é o sangue de Jesus. Se os irmãos puderem abrir comigo em Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 4. Amém? Isaías 53, versículo número 4, diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. A árvore do bálsamo de Gileade, ela muitas vezes era esmagada, batida, até que aquele líquido fosse derramado. Ela muitas vezes tinha que morrer, aquela árvore, para que alguém fosse curado. Isso traz à memória a vocês alguém? Alguém ser morto, alguém ser ferido, o líquido do seu corpo ser derramado para que a cura viesse à vida de alguém. Jesus morreu na cruz. Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus derramou o sangue dele, puro, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas feridas fossem curadas, para que as nossas dores fossem curadas. Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixa. A palavra de Deus diz, nós lemos, não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, por que vocês estão sofrendo? Às vezes a dor parece muito grande, às vezes o buraco parece muito fundo, às vezes nós já estamos muito tempo no buraco, já estamos com sede, já estamos com fome, não sabemos quando o alimento vai vir, não sabemos quando a água vai vir. Mas eu tenho certeza que logo a gente começa a sentir o cheiro do bálsamo, porque ele já está entre nós. Ele já foi derramado sobre a nossa vida. O sangue dele, Jesus, já foi derramado sobre a nossa vida. Segundo aos Coríntios 2, versículo 15 diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que tinha bom perfume? O bálsamo de Gileade. Às vezes parece que nós estamos cheios de feridas no corpo. E nós só queremos ser curados de algumas feridas do nosso corpo, mas outras a gente não deixa que Deus nos cure. Nós pegamos o bálsamo, vamos, Deus venha sobre a minha vida. E nós
abrimos compartimentos da nossa vida só para certas áreas para Deus entrar. E outras nós continuamos sofrendo. Viver uma vida com Deus não é fácil. Viver uma vida cristã não é fácil. Cada vez mais se torna mais difícil ser um cristão. Cada vez mais se torna mais difícil ser um cristão. Cada vez mais se torna mais difícil ter fé. E é nesse momento que o inimigo quer entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Nós não podemos esquecer da vida de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu sua família. Mas ele se manteve firme na fé. A gente não sabe quanto tempo Jó ficou naquela dor. A gente não sabe quanto tempo Jó ficou, talvez, naquilo, a gente pode dizer, naquele buraco, sem água, com dores no corpo. O nosso problema de hoje em dia é que a nossa mente está muito no plano terreno. A partir do momento que a nossa mente ficar na Nova Jerusalém, a nossa mente se concentrar no nosso objetivo, que é a Nova Jerusalém, as coisas nessa terra começam a se tornar mais fáceis. Nós estamos muito acostumados em ficar pensando no dia de amanhã. A palavra de Deus diz que os animais não precisam se preocupar do dia do alimento de amanhã, porque Deus nunca vai deixar faltar nada para eles. E Deus nunca vai deixar faltar nada para a nossa vida. Nunca, nada. A palavra de Deus também diz que Deus nunca vai dar nada para a gente que a gente não consegue suportar. Talvez José naquele buraco, naquele lugar sem água, podia estar falando, não suporto isso. Jó podia estar falando, não suporto isso. Mas no momento certo, no momento de Deus, a ferida que um dia está aberta vai ser curada pelo sangue dele. Mas nós temos que ter fé. Nós não podemos nos deixar abater. Nós temos que permanecer firmes nele. Porque senão, Deus só olhará para a gente e falar assim, eu não estou aqui? Eu não sou o seu médico? O sangue não está aqui, meu sangue não foi derramado, por que então você continua doente? A palavra de Deus também diz que muitas coisas a gente não recebe porque a gente não sabe pedir bem. A gente não sabe pedir. A gente continua naquela mesma oração pedindo errado. E nada acontece. Recentemente eu preguei a Nova Vida de Copacabana uma mensagem que falava sobre 5 momentos que os céus se calam. Há 5 fatos na nossa vida onde Jesus não ouve a nossa oração. Há 5 momentos na nossa vida que Jesus não ouve nem responde. A Bíblia chega a falar que ele se vira a face dele da gente. Eu não vou contar hoje, vou deixar para outro dia. Mas nós temos sempre que permanecer firmes na palavra de Deus. Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus. Deus não se esqueceu da gente. Às vezes nós estamos doentes, e isso é difícil de entender. Eu também preguei essa mensagem na minha igreja, na Nova Vida Tijuca. Que certas vezes a doença que está sobre a nossa vida é porque falta uma atitude nossa. Acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há lá médico? Se a gente às vezes está buscando hoje de uma forma, talvez não é dessa forma que Deus quer que a gente busque Ele. Será que nós temos buscado Ele da maneira correta? Ontem eu preguei no culto dos jovens e falei o seguinte: às vezes eu ouço os jovens me perguntarem quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler para ter uma intimidade com Deus? Quanto tempo eu tenho que orar para ter uma intimidade com Deus? Os 15 minutos está bom? Eu leio 2 capítulos da Bíblia por dia, já está bom? A resposta certa é: o tempo correto de você ler a Bíblia é até aquele momento que você não quer mais parar de ler a Bíblia. Quando você tem que sair para o seu compromisso e você está ali com fome e sede da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, 1, 2 capítulos para bater ponto, Deus não se agrada. Lembra da oferta de Caim? Deus não se agradou da oferta dele. Não foi de coração. Quanto tempo eu tenho que orar para eu ter uma intimidade com Deus? Até você nem perceber que você já está tanto tempo orando e você nem percebeu de tão bom que a sua intimidade com Deus estava. Muitas vezes a gente quer orar em público, nas quintas da rua, como a Bíblia fala, mas a gente esquece do nosso quarto secreto, da gente e Deus. Eu acho que se
Se tem uma coisa da justiça de Deus que me traz tristeza, mas Deus é justo, é eu não poder salvar outra pessoa. Eu não posso fazer nada para salvar meu irmão, minha esposa, meu pai, eu não posso fazer nada. Nem orar eu posso fazer para trazer salvação sobre a vida de ninguém. Eu posso orar para você encontrar Jesus, mas a salvação você só obtém através de uma vida íntima com Deus. Você aceitando Jesus. Eu não posso aceitar Jesus por você. Às vezes nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que nos autoexaminar e ver, eu tenho então passado tempo com Deus? Ou tenho só passado um tempo com Deus para falar realmente, olha Deus, estou aqui, batendo cartão. Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho realmente me colocado diante dele de todo o meu coração, no secreto? Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que então você continua doente? Você não tem médico? Você não tem remédio? Por que você continua doente? É momento da nossa vida a gente começar a parar para pensar e olhar para dentro de nós. A gente se colocar diante dele, esquecer quem está à nossa volta e falar, Deus, o que eu preciso fazer? Deus, como é que eu faço agora? Será que nós temos dado a nossa primícia para Deus? Será que nós temos dado com alegria? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Lembra que eu falei? Viver uma vida com Deus não é fácil. Mas uma vida que vale a pena. Porque a nossa mente não tem que estar no plano terreno, mas tem que estar na Nova Jerusalém. Tem que estar no novo céu, na nova terra que Ele promete pra gente. Deus é maravilhoso. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é um homem que vai no barbeiro e enquanto ele corta o cabelo, o barbeiro fala pro cara, ele vê ele lendo a Bíblia, sabe que o cliente dele é pastor. Fala assim, eu não acredito em Deus, essas coisas. Como é que pode ter tanta pessoa no mundo? Como é que pode ter gente sofrendo? Se Deus existisse, eles não estariam sofrendo. Então, aquele homem que estava tendo o seu cabelo cortado, só ficou ouvindo. Ele assim, acabou de cortar o cabelo, ele saiu, acabou. Corte, mas logo depois aquele homem volta com outro homem. Ele traz um homem assim com ele de cabelão e uma barba grande. Chama o barbeiro, vem cá, barbeiro. Eu acho que barbeiro não existe. Como assim? Olha pro cabelo dele. Olha pra barba dele. Se barbeiro existisse, você acha que ele teria cabelo grande? Se barbeiro existisse, você acha que ele teria barba grande? Eu falei, ele só tem cabelo grande, a barba grande, porque ele não se achega a mim para cortar o cabelo. Se ele viesse até mim, eu cortaria o cabelo dele. Se ele viesse até mim, eu cortaria a barba dele. Ele falou, exatamente. Se há pessoas que sofrem, é porque não se achegaram diante de Deus. Não se humilharam diante de Deus. Querem Ele de qualquer forma. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E ela é real e ela não é mentirosa. Deus tem algo muito maior para nossas vidas. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos continuar perseverando. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Há bálsamo em Gileade. Lembra que eu falei no início? Gileade é a igreja. E o Senhor está aqui entre nós. Há 10 verdades bíblicas no sangue de Jesus. Efésios 1:7. Temos redenção através do sangue de Jesus. Romanos 5:9. Somos justificados através do sangue de Jesus. Hebreus 10:10. Somos santificados do sangue de Jesus. 1 João 1:7. Temos purificação através do sangue de Jesus. Colossenses 1:20. Temos paz no sangue de Jesus. Apocalipse 12:11 diz que nós temos vitória através do sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos e libertados pelo sangue de Jesus. Não vamos deixar que a nossa doença, que a nossa dor, que o nosso sofrimento nos afaste de Deus, mas vamos lembrar que há bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas, que há bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas, e constantemente há sofrimentos que aparecem, que querem nos fazer esquecer da vida que Deus tem para nós.
Nós deixamos o sofrimento nos tornar escravos do próprio sofrimento. Mas é hora da gente levantar a cabeça e falar, não, há bálsamo de Gileade sobre a minha vida. Eu quero que esse bálsamo venha sobre 100% da minha vida, não metade, não 80%, nem 99%, mas Deus quer o bálsamo de Gileade sobre 100% das nossas vidas. Nessa noite, eu quero te convidar a reclinar a sua cabeça. Eu quero te convidar a orar. Nós sabemos que o sangue de Jesus é o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Nós vimos que Jeremias fala que havia bálsamo em Gileade, havia médico em Gileade, e mesmo assim eles estavam doentes. Tantas coisas na nossa vida que talvez você tenha entrado aqui com dor. Talvez você tenha entrado aqui com sofrimento. Você já entrou aqui com Jesus? Você já entrou aqui sabendo o que é o sangue de Jesus? Assim como o povo de Israel. Eles tinham bálsamo, eles tinham médico, mas mesmo assim eles estavam doentes. Talvez você tenha entrado aqui com dor, com sofrimento. Você tenha entrado aqui na sua parte carnal, doendo. Seus sentimentos, seu coração, sua cabeça sofrendo. Talvez você tenha entrado aqui com uma dor física. Eu acredito que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito e levou para Israel é o mesmo de hoje. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de Atos é o Deus de hoje. O mesmo Deus de Paulo é o Deus de hoje. O mesmo Deus dos juízes é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda, Ele é o mesmo para sempre. Como Hebreus diz, eu citei aqui no início dessa mensagem. A fé é a certeza daquelas coisas que não se podem ver. Há certas coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos, à nossa lógica. Mas para Deus nada é impossível. E Deus nos convida essa noite a não ficar mais doentes, a abrirmos nossas mentes, abrirmos nossos olhos espirituais, deixar as escamas dos nossos olhos caírem, nossos ouvidos que talvez estejam tapados serem abertos pelo Espírito Santo. E Ele passar o bálsamo de Gileade naquele lugar onde a nossa ferida. Eu não acredito em sensacionalismo, mas eu acredito no verdadeiro poder de Deus. Eu acredito na ação de Deus, eu acredito na poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Estamos, Pai, diante de Ti com dores. Estamos, Pai, diante de Ti com sofrimentos. Estamos diante de Ti, Pai, precisando de Ti. Senhor Jesus, talvez nós tenhamos entrado aqui como o povo de Israel estava. Nós entramos aqui com o Senhor. Nós entramos aqui cientes do Teu sangue, mas nós entramos aqui doentes. Nós entramos aqui com dores. E, Pai, nós Te pedimos nesse momento, venha com o Teu bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Venha com o Teu sangue, Pai. Venha com o Teu sangue tirar toda a dor, todo o sofrimento sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa colocar dentro de nós uma esperança, uma certeza que só provém de Ti. Que nós possamos ter uma alegria, Pai, que só provém de Ti, que nenhum homem pode compreender. Tira de nós, Pai, toda tristeza, tira de nós toda dor, tira de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Que nós possamos, Pai, olhar para o campo, olhar distante e ter a certeza que o Senhor está presente entre nós. Nós possamos ter certeza que o Senhor está sob o controle sobre todas as coisas em nossas vidas. Por mais que nós não entendemos, nós sabemos que tudo, Pai, está dentro das Tuas mãos.
Nós não acreditamos, Pai, no que o mundo diz, que o Senhor escreve certo por linhas tortas. Nós acreditamos que o Senhor escreve certo por linhas certas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está sobre as nossas vidas, mas te chamamos, Pai, te convidamos, te clamamos, Pai. Venha, Pai, com teu bálsamo de Gileade sobre toda dor, todo sofrimento. Em o nome de Jesus, Pai, venha sobre o teu bálsamo nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos crer em Ti. Que, Pai, nós não conseguimos ver, mas nós podemos sentir o Senhor. Que tenhamos, Pai, essa certeza da felicidade em Ti. O inimigo tenta usar coisas materiais, tenta usar nossos sentimentos para nos afastar de Ti, para nos trazer dor. Mas nós sabemos que não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Venha, Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui nessa noite, sabendo que não olharemos mais para a nossa vida com médico, com remédio mais doente, não. Nós temos médico, nós temos o remédio, nós somos curados por Ti. Em um nome santo e poderoso de Jesus, Pai. Venha sobre a nossa vida e que nós continuemos, Pai, a perseverar em Ti. Continuemos, Pai, a perseverar nas Tuas promessas para a nossa vida, porque o Senhor não é homem de mentir. O Senhor não é homem de voltar atrás na Tua palavra. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos, nós consagramos nossa vida em Tuas mãos. Não, Pai, não nos deixe desabater. Mas, Pai, levante a nossa face para olharmos para o alto, para olhar para Ti, para olhar, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós. Toda dor, Pai, toda dor, em nome de Jesus, cure em nossos corações essa noite. A Tua palavra diz em Apocalipse que o Senhor bate a porta. E se nós abrirmos a porta, o Senhor ceará conosco. O Senhor não arranca a porta. O Senhor não arromba a porta. O Senhor não invade as nossas vidas. O Senhor nos convida. E somos nós que devemos abrir a porta para o Senhor fazer uma transformação completa na nossa história. Que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Talvez para áreas que nós ainda não deixamos o Senhor entrar. Para áreas que talvez nós estávamos mentindo para nós mesmos. Mas venha, Pai, entre na nossa vida, seja conosco. E traga, Pai, a Tua cura. Nós temos a certeza do Teu sangue poderoso, do Teu bálsamo. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Muito amém. Muito obrigado.